Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, também nesse tempo de reflexão na palavra. E se você tem sua Bíblia junto e quiser acompanhar a leitura bíblica, se encontra no Evangelho de João. João no capítulo 1, também esse texto vai ser projetado, mas se você quiser olhar na sua Bíblia, fique bem à vontade, vou ler na versão da NVT. João capítulo 1, dos versículos 29 até o 42. Evangelho de João, capítulo 1, 29 até 42, nos relata que no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era ele quem eu me referia quando disse: um homem virá depois de mim, muito mais poderoso que eu, pois existia muito antes de mim. Eu não o conhecia, mas vim batizando com água para que ele fosse revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: viu o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer. E portanto dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. E no dia seguinte, então, João estava novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Jesus, olhando em volta, e viu que os seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Eram cerca de 4 da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão Simão e disse: encontramos o Messias, isso é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isso é, Pedro. Até aqui essa leitura prevista para hoje, que vai até o versículo 42, e quero compartilhar algumas reflexões sobre esse texto, e é muito interessante porque no Evangelho de João começa trazendo esse personagem chamado João Batista. Começa falando sobre quem é João Batista, sobre quem é esse homem super importante na história das Escrituras, e quando nós lemos do 29 em diante, continua a trazer um pouco sobre o ministério de João Batista. E é bonito de ver, porque o texto vai dizer que quando João viu Jesus caminhando na sua direção, ele aponta para Jesus e diz assim: vejam, esse é aquele do qual eu vos havia dito. Vejam, ele é o Messias, ele é o Salvador, era ele a quem eu me referia. João, quando enxerga Jesus, aponta para Jesus. Quando João vê Jesus, ele aponta para Jesus. Então o ministério de João Batista, ele é um ministério de apontar para o Messias. Ele não é um ministério que aponta para o ministério do próprio João, mas é um ministério que aponta para a vinda do Salvador. Preparar o caminho para a vinda do Messias. Preparar o caminho. Bom, João Batista, os textos também relatam que ele tinha um discurso extremamente confrontador. Porque o discurso de João não era para atrair multidões, não era para ser benquisto, não era para ganhar reconhecimento, mas era o discurso duro de arrependam-se. Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Arrependam-se. Um chamado à mudança de vida. A essência da pregação de João Batista é chamar as pessoas ao arrependimento, a mudarem de vida, a mudar a sua forma de viver, mudar o seu trajeto. Arrependam-se. E não fica só no discurso do arrependimento, porque quando surge então Jesus, as pessoas olhando para João Batista, que era natural, porque João estava pregando o arrependimento, e quando Jesus aparece, João diz:
não olhe mais para mim. Agora olhem para o Messias. Olhem para o Salvador. Um pouco antes vai dizer João Batista falando que aquele que viria após ele, João não era nem digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Vai vir alguém depois de mim. Vai vir alguém depois de mim muito mais poderoso do que eu, o texto vai dizer. Ele é o centro. Ele é o foco. Estou chamando vocês ao arrependimento, mas quando Ele vier, olhem para Ele. Uma vida de João Batista, que aponta para Cristo, que aponta ao Salvador, que aponta ao Messias. Lendo esse texto durante essa semana, eu me perguntei para onde as nossas vidas apontam, ou onde nós levamos a nossa vida a apontar. A vida de João Batista aponta para a vida do Salvador. O discurso fazia isso, a vida levava a isso, e para onde as nossas vidas elas apontam. O que as pessoas, quando olham para nós, o que elas percebem sobre aquilo que nós cremos? O que elas percebem que existe por detrás de nós? Porque a gente, na forma que vive, revela coisas internas nossas. Nós revelamos valores, a gente revela aquilo que nós cremos. Então a nossa atitude, ela é um reflexo daquilo que nós somos, cremos e da nossa base. Para onde a nossa vida ela tem apontado? Para onde as nossas atitudes têm levado a gente? O que é a forma da gente falar, se relacionar com pessoas? O que as nossas atitudes demonstram? Chega começo de ano, não sei para você, mas voltei de férias segunda-feira e eu tenho uma lista de coisas e de projetos que eu tenho para esse ano. Eu faço alguns, tento cumprir a maioria, não dou conta, mas começo de ano você tem um monte de projetos. Tem uma turma que vai dizer, bom, virou o ano, ficou arrependido das férias, vou perder peso, padrão. Vou começar a me exercitar mais, vou na academia. Ou tem pessoas que têm o projeto, vou começar a viajar mais, vou aproveitar mais minha família, vou começar a rever minhas prioridades. Bacana. Eu gosto, me ajuda a botar um pouco mais de propósito em algumas coisas. Mas o quanto que a gente colocou também no projeto do nosso ano, que a nossa vida seja um reflexo de uma caminhada com Jesus. Entende? Nada contra esses projetos, eu gosto e faço eles também, mas o quanto que nós ainda lembramos que a nossa vida deveria refletir não só projeto pessoal, mas um projeto eterno de Deus, porque nós somos testemunhas de um Deus eterno. Nós somos colocados aqui para anunciarmos a Cristo, apontarmos também para Cristo, como João Batista fez. Então, o quanto todos os teus projetos e os meus projetos, eles têm isso pelo menos no horizonte. O quanto? Sabe, porque a forma que eu trabalho reflete meus valores. A forma que eu falo com as pessoas reflete naquilo que eu creio. Reflete algo interno. Sabe que a nossa vida até o dia de hoje, ela aponta para onde? Tem pessoas que, se você fizer até a turma do Ministério Jovem aí, eles gostam muito de sair para evangelizar na rua, né? E volta e meia a turma vai sábado à noite, e é interessante, porque as pessoas, quando você fala de Jesus para elas, elas não têm crise com Jesus. Você fala, você conhece Jesus? Sim, Jesus é amor. Mas quem que é Jesus? Ah, Jesus é um bom homem, é um bom exemplo. Você gosta de Jesus? Gosto de Jesus. Mas da igreja? Não, da igreja eu não gosto. Da igreja eu não gosto. E não é contra o templo, não é contra a denominação, é contra o nosso mau testemunho, E as pessoas vão dizer assim, eu não quero, assim prefiro não entrar, assim eu prefiro ficar longe. O quanto que a nossa vida ela é testemunho real, desse novo rei que veio, desse novo reino que é instaurado, porque Cristo vem para instaurar um novo reino, uma nova forma de viver, um novo jeito. E será que a nossa vida tem sido levada e conduzida por esse novo jeito de viver? Entende que isso não é um papel da Redentor, isso é um papel nosso, porque nós somos a Redentor, nós somos essa igreja. Vivendo e sendo testemunhas de um novo reino, de uma nova forma de viver. Sabe, nesses projetos de vida que você coloca para esse novo ano, consta, por exemplo, uma vida devocional.
Importante, espiritualidade é importante. Leitura da palavra, oração, comunhão. Sabe, a importância de comunhão, não sei você, mas como é bom chegar aqui na igreja e ver gente, sabe? Você cumprimentar pessoas, abraçar pessoas e estar em comunhão. Isso aqui tem algo de eterno na comunhão, tem algo de sobrenatural de Deus na comunhão, que você não sente sozinho, você sente com gente. Você poder cantar com pessoas, é melhor cantar em casa. Está no projeto, comunhão está no projeto, espiritualidade está no projeto. Porque no fim das contas, muitos dos nossos projetos de vida e de ano estão relacionados com ganhar mais dinheiro, comprar mais, fazer mais, viajar mais. E a gente esquece da simplicidade eterna da caminhada com Jesus, que te dá satisfação e que enche o nosso coração, que enche a nossa caminhada. Por isso volta essa pergunta: a vida de João Batista aponta para a vinda do Salvador, e para onde a nossa vida ela aponta? Ou para onde ela vai apontar esse ano? Isso é uma decisão que cada um de nós toma. Cada um de nós. Bonito que o texto vai continuar falando, então, que João, então, ele aponta para a vinda do Salvador. Em versículo 35, então, no dia seguinte, João estava com 2 dos seus discípulos. Então, João tinha pessoas que caminhavam com ele, que o seguiam, que estavam nessa jornada de chamada ao arrependimento. E quando viu Jesus passar, olhou e declarou para aqueles 2 e para pessoas que estavam ao redor: vejam, esse é o Cordeiro de Deus, é Ele que eu estava falando. Você imagina a cena, João falando assim de alguém que vai vir, ele está ali, chegou, é Ele que eu falei, é Ele. Ao ouvirem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Ao ouvirem isso, os 2 abandonaram, no fim das contas, João, e foram seguir Jesus. João perdeu 2 discípulos para Jesus, e eu não vejo João muito chateado aqui, meio frustrado, sabe, assim, mas eu investi tempo nesses 2, agora vem Jesus aí e me leva eles embora. João está tão em paz com a vocação dele, ele está tão em paz naquilo que Deus mandou ele fazer, que ele não se incomoda daqueles 2 o deixarem seguirem Jesus, porque foi para isso que João veio, para apontar para Jesus, que as pessoas sigam Jesus, inclusive esses que eu gosto tanto, que estavam com ele, seguiram o Messias. Porque o nosso papel não é fazer discípulos nossos, mas fazer discípulos de Cristo. O nosso papel não é nós termos discípulos, mas fazermos discípulos para Cristo, nós apontarmos para Cristo. Entende que o foco não está em nós, não está em eu ser benquisto, ter seguidores, não é. Também não estou aqui negando a importância de pessoas na nossa jornada, que elas nos ajudam, líderes são importantes, pessoas que nos discipulam, que caminham conosco. Liderança é essencial, é fundamental a gente submeter alguém na caminhada. Tem pessoas que eu presto contas até hoje, já fazem uns 10 anos que para a mesma pessoa eu presto contas. É importante, não nego isso, mas eu não sou discípulo dessa pessoa, sou discípulo de Jesus. A pessoa me ajuda demais na caminhada. Lideranças são importantes, mas eu sigo Jesus. Sabe, a gente parar de personificar e apontar para quem a gente tem que apontar, é Ele. Apontar para o Salvador. E esse é um risco que a humanidade enfrenta. A gente não aponta mais para Cristo, mas a gente aponta para que tudo gire em nosso redor, que esteja sobre nós, que nós tenhamos fama, reconhecimento, que a gente seja benquisto. João Batista, eu te garanto que não era benquisto por muita gente, porque o discurso era duro, raça de víboras. Não era benquisto, mas era obediente. Porque João sabia que não era sobre ele, mas era sobre Cristo. E se ele tiver que ficar meio de mal, porque ele apontava para Cristo, ok, ele não tem crise com isso. Apontar para o Senhor, apontar para o Salvador.
Foco de vida. Lembro também de um dos encontros nossos, de um grupo de mentoria chamado PGM, o Valdir está aí para não me deixar mentir. Se eu mentir, você finge que eu não menti, tá, Valdir? Mas teve um dos responsáveis, o Osmar, quando ele falou um pouco sobre oração, e ele falou que é interessante, porque a oração hoje em dia, ela não é mais um ouvir a Deus, mas ela é um fazer relatório para Deus. Tu ora fazendo relatório. Eu digo o que eu fiz, peço perdão, peço algumas coisas, a gente não ouve mais Deus na oração. Por isso a importância de uma leitura orante da Bíblia, uma lectio divina, onde você lê o texto bíblico, deixa o texto, deixa Deus te falar através da palavra e você ora depois. A gente ora sem palavra mais hoje em dia. A gente só fala, a gente faz discurso para Deus, faz relatório. Mas onde ficou o espaço de ouvir a Deus? O que Deus me fala através da sua palavra? E eu acho que é muito o que a gente pode experimentar num tempo de culto, quando você ouve da palavra, seja com o que você ouve diretamente do texto, ou que a gente vai compartilhando, que alguma coisa ela faz sentido na tua caminhada e diz, é isso. Puxa, é isso. Para mim essa semana teve uma das partes, o versículo 30, o começo dele que me impactou profundamente na leitura, era a ele a quem eu me referia. Eu fiquei com essa parte do texto bíblico na cabeça a semana inteira, era a ele a quem eu me referia. Cara, é ele, é sobre ele. Entende que tem a ver com ouvir a Deus, do que só falar coisas para o próprio Deus. O quanto que isso está no nosso projeto de caminhada desse ano. E eu creio que a palavra é a única que pode transformar o ser humano de dentro para fora. O único que é capaz. E quando ele é transformado pelo Evangelho, isso transparece, as pessoas conseguem perceber algo, isso transborda, não dá para negar, não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. As pessoas olham e veem algo diferente está acontecendo. Isso acontece, vai ter retiro de adolescentes, quando a gente vê um adolescente entregar a vida para Jesus. É impressionante. E não é por causa do retiro, mas é porque Jesus entrou na vida daquele adolescente e ele começa a mudar. Ele muda até o jeito de falar agressivo, alguns, impressionante, porque o Evangelho vai te limpando. Aí quando os pais dão um feedback para nós, olha, Islan, não sei o que aconteceu no retiro, mas meu filho está diferente. Eu falei, amém, é o Evangelho. É o Evangelho. É isso que ele faz. Bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados humildes. Entende que o Evangelho vai mudando? Então, se a nossa vida hoje ela não aponta para Cristo, eu quero te convidar a fazer uma revisão de vida. De verdade. Porque Cristo vai voltar. Ele vai voltar. E cada vez está mais próximo disso. Finalizando, chega numa terceira parte nesse texto que quero chamar a atenção. Inclusive quando eu li na versão aqui da NVT e NVI também, interessante porque a Bíblia ela faz algumas divisões do texto bíblico, né? Então uma delas é os primeiros discípulos, que vai do 35 até o 51, e o texto previsto ele corta no meio, vai até o 42 só, mas olhando para o contexto faz todo sentido, porque agora esses discípulos então eles vão deixar de caminhar com João Batista, vão começar a seguir Jesus. Versículo 40. André era irmão do Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. Então tinha o André e tinha mais um que nós não sabemos quem é, que estavam seguindo João Batista, estavam ouvindo a pregação de João Batista. E André é um deles que vai deixar João Batista para começar a seguir Jesus. E eu acho que nessa parte do texto também está uma grande motivação para a nossa caminhada de fé. Porque o André ele não guarda para si agora essa caminhada, dizendo, pronto, eu caminhei com João Batista, agora vou caminhar com Jesus, encontramos o Messias, mas o que ele prontamente faz? André foi procurar o seu irmão, Simão. Ele disse,
encontramos o Messias, isso é, o Cristo. André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Olha que especial que é, sobre motivação para a nossa caminhada de fé. Quando você ouve falar sobre quem é Cristo, sobre quem Ele é, quando a gente tem um encontro com o Messias, quando Ele vai ao nosso encontro, a gente não guardar isso para nós, mas dizer: eu tenho um irmão lá em casa, que também está precisando. Porque havia uma expectativa na vinda do Messias, havia uma expectativa de que viria o Salvador. Então havia no coração deles, um dia vai vir alguém para transformar a história. Porque é promessa desde o Antigo Testamento, como Bruno leu de Isaías, tem textos que apontam para a vinda do Salvador, então eles sabem, virá alguém, vai vir alguém, um dia alguém vai vir. João Batista diz: ele chegou, é o Cordeiro de Deus. O André diz: encontrei o Messias, eu vou falar para o meu irmão, encontramos o Messias. Ele apareceu, ele chegou. Então havia essa expectativa na vinda do Salvador. Então Pedro agora ele vai ser levado, então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isso é, Pedro. Pedro vai chegar ao encontro de Jesus por causa de um convite do seu irmão André, porque ele decidiu convidar e levar o seu irmão para lá. O clamor daquele povo tinha resposta: Jesus, o Salvador que chegou. Encontramos o Messias, encontramos aquele que transformaria e vai transformar a história. Jesus, eu encontrei, eu quero que você conheça Ele também. E eu me pergunto, primeiro, será que nós conhecemos o Messias? Porque nós não podemos falar daquilo que nós não conhecemos, porque senão é só discurso. Será que cada um de nós já teve um encontro pessoal com Cristo? Sabe, da nossa vida está caminhando e desencontrei o sentido da minha história, que não é ganhar dinheiro, que não é ser famoso, que não é ter reconhecimento, mas quando a gente encontra em Cristo o sentido da nossa jornada. Você já encontrou Jesus? Você já encontrou Ele? Ou melhor, Ele já te encontrou? Meu pedido hoje é que Deus Ele te encontre, que Ele venha e se revele a você, para que a gente também tenha essa experiência de dizer: olha, está aí o sentido da minha história, encontramos o Messias. E não é que a gente não vá mais fazer planos para o ano que a gente tem pela frente, não que a gente viva de braços cruzados, mas quando nós encontramos e vivemos com o Messias, quando nós vivemos com o Salvador, todos esses planos e projetos estão colocados em cima desse alicerce, que é Jesus. O que Ele quer, como Ele vai nos conduzir. E se você talvez já conhece Ele, quando foi a última vez que você e eu falamos intencionalmente desse Jesus para alguém? Quando foi a última vez? Quando foi? Tu entende que a gente vai ficando meio acomodado? Também deixa para lá. Porque esse papo de ficar falando de Jesus aí, alguns não gostam, né? E daí que não gosta também. Eu encontrei o Salvador. Quer ficar bravo? Fica. Eu encontrei o Salvador e quero que você conheça Ele também. Porque Ele mudou a minha história. Eu quero que você também tenha uma vida transformada por Ele. Quando foi a última vez? Termino te contando uma pequena história verídica. Hoje é verídica. Esse dia eu tive de férias nos últimos dias e eu passei um tempo bom em Pomerode, sou de Pomerode. Passei um pouco na casa da minha avó. Moro lá na casa dos meus pais, e eu tive a oportunidade de conversar um pouco com ela sobre a caminhada dela, caminhada de fé, caminhada com Jesus, falando com meu pai também, com meu tio que estavam lá reunidos. Engraçado, porque eu perguntei, a família do meu pai, é uma família muito bacana, bem legal, bem show de bola, família por parte do pai,
Mas muitas pessoas ali não têm uma caminhada com Jesus. Então tem pessoas que se perderam muito no álcool já, com problemas familiares. E eu perguntei para esse meu tio, eu falei, o que aconteceu para o meu avô ser diferente? Ele falou, só tem uma resposta. Porque um dia o evangelho entrou nessa casa. E tudo mudou. Tudo mudou. Minha família, por parte de pai, vivia numa pobreza financeira muito grande, uma pobreza espiritual, conflitos muitos. Quem sabe uma vida parecida com o que muitos de nós temos. Conflitos todos têm, mas aquilo lá era um outro nível de conflito, outro patamar. E é interessante porque minha avó tinha uma vizinha do outro lado da casa dela, que ela saía toda sexta-feira de noite no mesmo horário de casa, sempre o mesmo horário. E minha avó, como é bem atenta, ela percebia aquela movimentação, e um dia ela foi perguntar para essa mulher, Dona Paula, perguntou para ela, aonde você está indo toda sexta-feira nesse horário? Preocupada, né? Onde você está indo? Ela diz, eu vou no estudo bíblico. Quer ir junto? Quer ir junto? E minha avó prontamente falou, quero ir junto. Que a Dona Paula podia ter dado outra resposta, né? Você pensou em outras respostas que poderia ter dado, né? Vai cuidar da tua vida também, vai arrumar o que fazer. Mas ela diz, quer ir junto? Vou no estudo bíblico. Minha avó começa a ir no estudo bíblico e ela é encontrada por Jesus. E ali há uma transformação na história da minha família, que me faz estar aqui hoje. Por causa que aquela mulher, a Dona Paula, diz, quer ir junto? Estou indo no estudo bíblico, vamos junto? Eu fiquei com isso de novo na cabeça no final de semana. Por causa de um convite, a história de 3 gerações já mudou. Quer ir junto? Quer ir junto? Sabe, oportunizar pessoas a conhecer o Evangelho. É ver o Simão Pedro em casa e dizer, quer ir junto? Encontrei o Messias, vamos junto. Talvez você não saiba bem o que falar para uma pessoa sobre quem é Jesus, mas você pode convidar para ir junto. Sabe ir junto para onde? Para cá, vem. Vamos junto. Para você também ter um contato e conhecer quem é o Messias. Para mim isso é uma vida que aponta para o Salvador. Quando nós nos preocupamos com a salvação do outro. E meu clamor é que cada sonho, cada projeto, cada plano que nós temos para esse ano que está só começando, que cada pessoa que a gente encontrar nessa trajetória, ou cada lugar que a gente vai estar nessa trajetória, seja o teu trabalho, tua família, tuas amizades, teu futebol, eu não sei onde você vai estar, mas que cada lugar, com cada pessoa, seja uma oportunidade que Deus te dá, de você apontar naquilo que você crê, e que você crê no Messias, e que você crê no Salvador. Que a nossa vida em totalidade, não importa onde, não importa com quem, seja uma demonstração de, eu conheci o Messias, e eu quero que você também conheça. Que Deus nos ajude. Amém.